Equações simétricas da reta. O que é isso? Em primeiro lugar, eu vou escrever equações paramétricas de uma reta R que passa por um ponto A com um vetor diretor V. Aqui as equações paramétricas. Uma coisa que você observa nas equações paramétricas é a presença do parâmetro t. O que é que eu quero com essas equações simétricas? É uma maneira de você ter equações para a reta, só que sem precisar recorrer a um parâmetro t. Eu quero uma equação que envolva apenas x, y e z. Daí, você pode pegar esta primeira equação, por exemplo, o x igual a x1 mais a vezes t. E você pode tirar o valor de t. Você coloca a t de um lado e do outro lado fica o x. x1 você passa para cá, vem menos x1. E agora, para isolar o t, o a deve passar para esse lado, dividindo t igual a x menos x1, só que isso sendo dividido por a, desde que o a seja não nulo. Mesma coisa você faz nessa outra aqui. Você tem y igual a y1 mais bt. Então, bt você deixa de um lado, é igual a y, o y1 passa para o outro lado, fica menos y1, de maneira que o t é igual a y menos y1 dividido por b. Analogamente, você encontra t igual a z menos z1 dividido por c. Mas veja, o t é o mesmo. T, t e t. Então essas três coisas que estão aparecendo do lado direito dessas três equações são iguais. Logo, você tem x menos x1 dividido por a, que é esse t, igual a esse outro t. Esse outro t é y menos y1 dividido por b, que é igual a esse daqui, que é z menos z1 dividido por c, desde que a vezes b vezes c seja diferente de zero. Isso significa que nenhum deles é zero, então você pode fazer essas divisões aqui. Veja, chamando aqui de asterisco, essas equações aqui em asterisco são chamadas ou são denominadas equações simétricas da reta que passa por A e tem a direção do vetor V. Tá elas aqui, ó. Das equações paramétricas da reta, a gente isolou o t, não foi? E aí determinamos, ó, as equações simétricas da reta. Qual reta? Aquela que passa pelo ponto A com essas coordenadas e com a direção desse vetor V. Olha, essas equações elas são muito interessantes porque nos denominadores aparecem as coordenadas do vetor diretor e nos numeradores aparecem as coordenadas de um ponto desta reta. Por exemplo, determine as equações simétricas da reta que passa por A, 3, 0, menos 5, e tem a direção do vetor V, 2, 2, menos 1. Ora, esse x1, y1 e z1 são as coordenadas deste ponto, que é um ponto da reta que você tem conhecimento, que foi dado para você no início. Então esse é o x1, esse é o y1, esse é o z1. Então é só você trazer para cá, ó, 3, 0 e aqui menos 5. E como esse é o vetor diretor, que tem coordenadas 2, 2, menos 1, esse é o A, esse é o B e esse é o C. Então aqui você vai colocar 2
Nesse B você vai colocar 2 e nesse C você vai colocar menos 1. É só para fazer isso. Então, as equações simétricas dessa reta são x menos 3 dividido por 2 igual a y menos 0 dividido por 2 igual a z menos 5 dividido por menos 1. Ou seja, x menos 3 sobre 2 igual y menos 0 dá y dividido por 2. E isso aqui deve ser igual a z menos por menos dá mais. Então é z mais 5 dividido por menos 1. Aí se tu quer descobrir outros pontos dessa reta. Como descobrir outros pontos? Porque essas equações elas não envolvem um parâmetro t. Quando tem um parâmetro t, você atribui um valor para aquele t. É como se fosse um determinado instante de uma partícula que se move numa trajetória retilínea, e aí você acha um ponto. Aí aqui não tem t. Aí você faz o quê? Você vai atribuir valor para uma dessas três variáveis. E aí você consegue encontrar um ponto. Por exemplo, eu quero um ponto de ordenada 2. Então você faz y igual a 2. Temos. Aí nesse caso, ó, você vai ter x menos 3 sobre 2 igual a 2 sobre 2. 2 sobre 2 é igual a 1. Então você tem x menos 3 sobre 2 igual a 1. O que significa isso? Você faz aquela continha assim, né? X menos 3 aqui embaixo tem 1, né? Então x menos 3 vezes 1 dá x menos 3 igual a 2 vezes 1, que é 2. Então você chegou que x é igual a 2 mais 3. Então você chegou que x é igual a 5. Analogamente, você vai ter, ó, z mais 5 dividido por menos 1 igual. Aí você não fez o y igual a 2? Isso também é igual a isso. 2 sobre 2 é 1. Então tu tem isso aqui igual a 1. Aqui tem 1 embaixo, né? Então z mais 5 vezes 1 dá z mais 5 igual a menos 1 vezes 1, que é menos 1. Então fica z igual a menos 1. O 5 vem para cá, menos 5. E você tem z igual a menos 6. Qual é a conclusão? É que o ponto, você fez y igual a 2, aí tu achou x igual a 2, né? Então, perdão, você achou x igual a 5. Então aqui o ponto 5, o y é 2, ó, que foi o que você escolheu, e o z é menos 6. Então a conclusão é que esse ponto pertence à reta. É outro ponto da reta. A gente tem que 3, 0, menos 5 é um ponto dessa reta. Aqui você tem esse outro ponto também dessa reta. Equações reduzidas da reta. É mais um tipo de equação onde você não vai fazer uso de um parâmetro. Você simplesmente relaciona x, y e z por meio de equações. Nesse caso, eu vou trabalhar com isto por meio de um exemplo. Considere a reta R definida pelo ponto A, 2, menos 4 e menos 3, e pelo vetor V igual a 1, 2, menos 3. Eu vou escrever aqui as equações simétricas, ou seja, aqui eu vou colocar a minha reta R, aí a gente coloca x menos o x do ponto, que é 2, dividido pela abscissa do vetor diretor, que é o número 1. Isto deve ser igual a y menos a ordenada do ponto. Então veja, vai ficar y menos menos 4. Menos por menos dá mais, então fica mais 4 dividido por 2 igual a z, mesma coisa aqui, z menos menos 3, então fica z mais 3 dividido por
menos 3. Olha que coisa interessante. Você pode, por exemplo, pegar estas equações aqui e aqui você pode tirar o valor de y. Temos, você faz essas multiplicações assim. 2 que multiplica x menos 2 igual a 1 que multiplica y mais 4. 2 vezes x dá 2x menos 2 vezes 2 dá 4, e isso é igual a y mais 4. Coloca y mais 4 aqui, isso é igual a 2x menos 4. Y é igual a 2x menos 4, o 4 vem para cá, menos, fica menos 4, e você chegou que y é igual a 2x menos 4 dá menos 8. Agora eu vou tirar o valor de z. Então eu quero tirar o valor de z e quero que a resposta do z fique em função de x também. Por isso estou escolhendo esta e esta. Bom, já que eu quero o valor de z, vou colocar primeiro o que tem z. E isto deve ser igual a esse daqui, né? X menos 2 dividido por 1. Então z mais 3 você multiplica por 1, dá z mais 3. Isso deve ser igual a menos 3, que multiplica x menos 2. Z, então, é igual, né, a menos 3x mais 6. Esse 3 vai para lá, menos 3. Então você ficou que z é igual a menos 3x, aí 6 menos 3 dá 3. Portanto, nós chegamos a esse par de equações. Y igual a 2x menos 8, z igual a menos 3x mais 3. Essas duas últimas equações são chamadas de equações reduzidas da reta R na variável x. Então, as equações reduzidas na variável x, elas serão sempre nessa forma aqui, ó. Y igual a mx mais n, z igual a px mais q. E foi semelhante ao que a gente determinou aqui, né? No nosso caso, esse m foi 2, né? No exemplo particular. Esse n foi menos 8. Esse p deu menos 3 e o q deu 3. Algumas observações, gente, ó. Todo ponto P dessa reta, ele vai ser desse tipo aí. X, 2x menos 8, menos 3x mais 3. Quando o P pertence a essa reta, o que foi que a gente encontrou, né? A gente encontrou aqui que tu tem tipo x, y e z, né? Então o teu y a gente viu que deu isso aqui, né? Então você vem aqui no y e pode escrever isso. E no z você pode escrever isso, que foi o que a gente encontrou. Essas observações são do exemplo que a gente viu, tá, gente? Então, uma segunda observação é que é fácil obter equações reduzidas nas variáveis y e z. A partir das equações simétricas de R em asterisco, essas equações que a gente acabou de trabalhar aqui, encontre, por exemplo, esta equação, onde você tem o x e o z em função de y, ou seja, aqui você tem as equações reduzidas de R na variável y. E encontre x igual a isso e y igual a isso. Veja que aqui o x é em função de z e o y é em função de z. Ou seja, as equações reduzidas de R na variável z. Faça procedimento análogo ao que eu acabei de fazer e veja se consegue chegar nessas equações. Outra coisa é que das equações paramétricas nós podemos obter as equações reduzidas. Veja, eu parti de equações simétricas e cheguei em equações reduzidas. Aqui embaixo, ó. Cheguei nessas equações reduzidas aqui, ó. Tá? Agora, se eu tivesse equações paramétricas, será que dá para chegar nas reduzidas? Então veja, essa mesma reta R, aqui são 2 pontos, ela tem equações paramétricas assim.
Veja, o que é que nós temos aqui? Desta primeira equação, você tem o seguinte, você pode isolar o t. 2 mais t igual a x. Esse 2 você pode passar para cá. Então você fica com t igual a x menos 2. E aí você pode substituir esse t, você pode substituir ele aqui e aqui, onde você tem y igual a menos 4 mais 2 que multiplica x menos 2. E você tem z igual a menos 3 que multiplica x menos 2. Ou seja, aqui vai ficar ó, menos 4. Aqui dá 2x, né? Mais 2x. Ó, esse por esse, agora esse por esse, dá 2 vezes menos 2 dá menos 4. Então, menos 4. E esse daqui dá menos 3. Aí, esse vezes esse dá menos 3x. Esse vezes esse, ó o sinal. Menos por menos dá mais. 3 vezes 2 dá 6. Chegamos a y igual. Aqui eu tenho 2x. Menos 4 dá menos 8. Z ficou igual a menos 3x. Menos 3 mais 6 dá 3. Ou seja, as mesmas equações que nós tínhamos encontrado anteriormente. Então, a partir das equações paramétricas, você também pode chegar nas reduzidas seguindo este caminho aqui. Continuamos nossas observações. Agora eu vou mostrar para você como a gente obtém um vetor diretor nas equações reduzidas. Permita-me, eu vou escrever novamente elas aqui embaixo. Pronto, olhando para essas equações reduzidas, você observa que um vetor diretor é 1, 2 e menos 3. Como é que você faz para enxergar esse vetor aqui? O x que está aqui, você chama de t. Então aqui onde é x vai virar t. Pronto, então aqui você tem o número 1, o número 2 e o número menos 3. São as coordenadas do vetor diretor. Facilmente você sai das equações reduzidas para equações paramétricas, simplesmente chamando a variável de t. As equações na variável x. Então, a variável x tu chama de t. Tu tem as equações paramétricas e nas paramétricas você observa claramente um vetor diretor, que são justamente os coeficientes, as suas componentes são os coeficientes do parâmetro t.